Uma coisa que tem me incomodado um pouco recentemente é que tá rolando muita desinformação na internet no que diz respeito à data limite, segundo Chico Xavier. Tem muita gente aí falando coisa errada, falando que a data limite fala sobre o fim do mundo, ou sobre contato com extraterrestres. E tem também muita gente brava, incomodada, dizendo que Chico Xavier não previa o futuro e que isso tudo é baboseira. Bom, primeiro eu gostaria de fazer um comentário sobre isso aqui que eu falei por último. Geralmente, alguns espíritas, alguns, não todos, nem a maioria, mas alguns ficam bravos e dizem que Chico Xavier não previa nada, que isso daí é tudo besteira. Bom, pode ser até que ele não previsse nada, mas os espíritos sim, visto que eles estão numa dimensão superior, então eles fazem coisas que a gente, enquanto encarnados, não compreende. Mas pode ser que esses espíritos sim previam e passavam a mensagem para ele, que aí então repassava pra gente. Ele fez algumas previsões em vida, sim, como o Brasil sendo tetracampeão, entre outras, e a mais famosa de todas, que todo mundo conhece, é que ele previu a data de sua morte. Não exatamente a data, mas ele previu que iria desencarnar em um dia onde toda a população do país estaria feliz. Assim, a notícia da sua morte não seria tão dolorosa. E ele partiu no mesmo dia em que o Brasil foi pentacampeão. Ou seja, num dia em que o país inteiro estava feliz. Agora, o termo previsão significa algo que pode ou não acontecer como foi previsto. É igual previsão do tempo. A gente vê na TV, no rádio, na internet. A previsão do tempo dizendo que vai fazer sol ou vai chover. Na maioria das vezes, a previsão acerta, mas às vezes não. No que diz respeito a previsões espiritualistas, elas falam sobre um futuro mais provável matematicamente. No entanto, não existe um único futuro possível. O futuro não é algo que está escrito e definido. Não, é algo que a gente cria diariamente. Sendo assim, tal coisa como profecia não existe. Não existe. Profecia é algo que deveria acontecer inevitavelmente, independente das ações das pessoas. Isso é coisa de ficção, não existe. Agora, previsão existe. E foi isso que o Chico Xavier fez. Uma previsão, não uma profecia, como está sendo chamada a data limite. Por isso esse assunto já está virando alvo de deboche e risadas. Porque estão definindo como uma profecia, quando na verdade é uma previsão. E ainda tem muita gente, em especial alguns religiosos, que pregam por aí que Chico Xavier era um charlatão. Gente, como que alguém que nunca ganhou um centavo com o trabalho, viveu e morreu pobre, era charlatão? Me expliquem isso, pelo amor de Deus. O Chico Xavier, na época, ele falava e você ouvia paz na voz dele, na vibração, sabe, doçura. Ouvia não, ouve até hoje, né? Embora ele não esteja mais entre nós, é só pegar as falas dele aí na internet. Vídeos, entrevistas, sabe, você sente paz ao ouvi-lo. E tem gente que ainda prega que ele era um charlatão, então... Mas voltando aqui, né, então a data limite não fala sobre acontecimentos inevitáveis. Não é uma profecia. E aí você me pergunta,
Então, o que vai acontecer nessa data, afinal? E eu respondo: nada. Não vai acontecer nada nessa data. Nada. Mas, reparem que eu disse que não vai acontecer nada nessa data. Mas, após ela, sim. Essa data é um marco, ou seja, o início de uma nova era. Esse vídeo aqui eu tô fazendo ele, gravando, editando e postando, faltando um mês para chegarmos nessa data. Eu tentei escrever ele de modo que ele não fosse algo momentâneo, e sim algo para durar. Ou seja, você pode estar vendo ele quando ele está sendo aqui postado, né? Ou seja, um mês antes da chegada da data. Você pode estar vendo no dia da data limite. Você pode estar vendo depois, seja um mês depois, um ano depois, uma década depois. Porque assim é mais fácil, senão a gente tem que ficar atualizando, seja através de descrição, de comentários, ou mesmo fazendo um vídeo a cada mês. E eu preferi fazer uma coisa só. Então, independente da época que você está vendo isso aí, as informações aqui servem de qualquer maneira. Ainda sobre a desinformação que está rolando sobre fim do mundo, muita gente, como argumento para ridicularizar a data limite, está falando algo como: ah, mas no ano de 2000 falavam algo parecido e não aconteceu nada. Em 2012 falavam algo parecido e não aconteceu nada. Bom, primeiro que nessas duas ocasiões, o que era falado era sobre fim do mundo. Só que ambas as situações foram tiradas de contexto e viraram alvo de sensacionalismo. E aqui cabe até uma aulinha de história para desmistificar essas datas e mostrar que elas não falavam sobre fim do mundo e que o mesmo está sendo feito agora com a data limite. Por exemplo, 2000. No ano de 2000, usaram uma profecia do Nostradamus e afirmaram que seria o fim do mundo na virada de 1999 para 2000, onde aconteceu ao mesmo tempo a virada de um século para outro e também de um milênio para outro. Também disseram que, como faria 2000 anos do nascimento de Cristo, seria a data do juízo final. E tinha também uma paranoia criada em cima do bug do milênio, que foi um problema previsto. E aqui a gente já tem mais um exemplo de previsão, porque essa previsão aqui não se tornou realidade. Mas o bug do milênio é algo que estava previsto para acontecer em todos os aparelhos eletrônicos, que ao invés de corrigir a data do ano 1999 para o ano 2000, ele corrigiria para 1900, por causa dos algoritmos desses aparelhos eletrônicos. E isso gerou uma histeria, um pânico coletivo. Mas a virada de 99 para 2000 foi tranquila e não aconteceu nada. Mas, dentre os 3 motivos que eu citei para o pessoal achar que seria o fim do mundo, o principal foi o Nostradamus. Mas se a gente pegar as supostas previsões do Nostradamus, dá pra gente interpretar aquilo ali de qualquer forma e relacionar com qualquer evento. Eu particularmente acredito que o Nostradamus talvez pudesse realmente ver o futuro e escreveu sobre isso. Mas ele o fez de uma forma tão cuidadosa que não deixasse claro. E aquilo ali pode ser interpretado de qualquer forma e atribuído a qualquer evento. Então, não dá pra gente usar ele como referência. 12 anos depois disso, também acreditava-se que o mundo acabaria, por causa do calendário maia.
E até hoje tem gente que ainda acredita que a data 21/12 de 2012 marcou o início de uma nova era, ou algo assim. Mas eu já vou comentar sobre isso. Primeiro vamos ao calendário em si. Bom, se a gente pega o nosso calendário gregoriano, ele funciona de forma perpétua, ou seja, ele serve para qualquer época. Foi assim que conseguiram chegar à data do nascimento de Cristo. Esse formato de dia, mês, ano e dia da semana funciona de modo que, se eu quiser saber em qual dia da semana vai cair o dia 19 de maio de 2100, por exemplo, basta eu fazer uma continha matemática e pronto. Hoje em dia, com os aparelhos eletrônicos, nem é mais necessário fazer essa continha. Basta a gente olhar no celular ou no PC. Não só no futuro, mas a gente pode pegar datas no passado também através do nosso calendário. Agora, o calendário maia era diferente. O calendário tinha que ser refeito de tempos em tempos. Ele possuía 2 pequenos calendários, um lunar e um solar, de modo que ambos rodavam como uma engrenagem e se entrelaçavam, formando um único calendário. Sabe, era uma coisa muito complexa. E o último desses calendários, feito pelos maias, acabava em 21/12 de 2012. Esse foi o último calendário feito por eles quando os europeus chegaram na América e mataram eles. Aí no futuro, os historiadores e arqueólogos acharam os calendários e fizeram as contas. E viram que, de acordo com o nosso calendário gregoriano, o deles terminava em 21/12 de 2012. Mas não porque o fim do mundo seria nessa data. E sim porque eles não tiveram tempo de fazer outro calendário antes de serem dizimados. Aí Hollywood, a indústria do entretenimento, se aproveitou disso aí e cresceu a crença de que o fim do mundo seria nessa data. Agora, como eu citei agora há pouco, muita gente acreditou, e ainda acredita, que essa data pode ter marcado o início de uma nova era. Eu não saberia dizer se realmente tinha algo cósmico com essa data, mas é fato que depois de 2012 para cá, muita coisa mudou. Então é possível que a crença de que algo mudaria nessa data gerou uma egrégora, que, para quem não sabe o que é, eu sugiro que veja meu vídeo sobre física quântica, que diz que a mente humana controla a realidade. Ali eu explico, mas para dar um resuminho aqui, é como se o conjunto de crenças proveniente das mentes de várias pessoas jogassem certas energias no ar. E essas energias podem literalmente mudar a realidade. Então é possível que possa ter acontecido isso em 2012. É uma explicação lógica que eu vejo. Mas em relação à profecia, fim do mundo, o calendário acabava ali por causa disso. Não é que eles previram o fim do mundo nem nada, não. Agora, além de 2000 e 2012, tiveram muitos outros momentos ao longo da história onde acreditaram em fim do mundo e não aconteceu nada. Eu só citei esses dois por serem mais famosos e recentes. Mas isso gerou até uma sensação de deboche nas pessoas, Todo mundo fala, nossa, eu já sobrevivi a tantos fins do mundo. E agora, com 2019, não está sendo diferente.
por causa da data limite. Mas a data limite nada fala sobre fim do mundo. Assim como 2012 não falava sobre fim do mundo. Mas já estão usando aí 2019 como forma de gerar sensacionalismo, né? O que está provocando a descrença das pessoas, que estão dizendo coisas como: ah, besteira, falavam isso em 2000, falavam isso em 2012, agora também não vai acontecer nada. E realmente, não vai. Então é preciso esclarecer que a data limite não fala sobre fim do mundo, nem mesmo sobre contato extraterrestre, que é outra desinformação que estão atribuindo à data limite. Não, no dia 20 de julho de 2019, não vão descer naves do céu. Ponto. E após a passagem por essa data, vai ter muita gente falando: ah lá, não aconteceu nada, não acabou o mundo, não desceram ETs, era tudo mentira. E assim a data limite vai entrar para a história como mais uma data profética que fracassou. Mas então, se a data limite não fala de fim do mundo, nem de um contato extraterrestre, ela fala do quê? Simples. A data limite marca o início de uma nova era. Como eu disse, o início. Isso pode se estender por várias décadas. Entende? Como diz o ditado, Roma não foi construída em um dia. E essa nova era de que todos falam não vai estar pronta em 2020. Por exemplo, agora, nesse ano de 2019, tem muita criança nascendo, crianças especiais, vamos chamar assim, né? Crianças índigo, cristais, seres de outros planetas que estão reencarnando aqui. Não são todos, tá, gente? Porque senão o pessoal vai assistir esse vídeo e vai achar que toda e qualquer criança recém-nascida é mágica. Não são todas, mas muitas delas sim. E até essas crianças crescerem, vai demorar muitos anos. Geralmente essas almas mais evoluídas só começam a tomar consciência de sua verdadeira natureza lá para os 15, 16 anos. Então até esse pessoal que está encarnando agora crescer, só aí já vai demorar. Só aí a gente já pode colocar o ano de 2035, 36, onde vai de fato começar essas mudanças grandes, significativas. Sabe, agora é o início de algo que vai se estender por bastante tempo. Agora é o começo de uma longa mudança. Através dessa mudança, que não tem data para ocorrer, ela tem uma data para começar a ocorrer, mas não para mudar de fato. Então, através dessa mudança, ou seja, quando a humanidade já estiver mais evoluída, o que não é o caso agora, aí sim os extraterrestres poderão entrar em contato. Agora, eles não podem. Mesmo um dia após a data limite, eles ainda não poderão. Não é que não possam no sentido de proibição, mas eles não querem. Se vierem, vão causar pânico. A humanidade não está preparada ainda não. Então não esperem que no dia 20 de julho de 2019 fique tudo escuro ou desçam naves do céu. Essa data apenas marca o fim daquele período que a humanidade tinha para não se destruir, apenas. Que começou a ser contado a partir da chegada do homem à Lua, ou seja, 50 anos. Acabaram esses 50 anos. Eu fiz um outro vídeo falando da data limite, que eu sugiro que vejam. Lá eu falo mais sobre a questão da data limite propriamente dita. Sabe, eu dou detalhes, conto a história de onde surgiu isso, enfim. Aqui nesse vídeo aqui eu só tô fazendo uma reflexão e derrubando aí algumas desinformações.
Mas quem quiser saber detalhes sobre a data limite, eu vou deixar o link pro vídeo, ele tá nesse card que vai aparecer em cima aqui, nesse izinho, e também na descrição do vídeo. E caso encerrado. Mas o vídeo ainda não acabou não. Outro assunto pertinente que eu também queria comentar é que tem muita gente associando a data limite com os termos transição planetária e o evento. Se você começa a ver vídeos sobre espiritualidade aqui no YouTube e deixa em reprodução automática ou clica em vídeos recomendados, logo você vai acabar parando em algum vídeo falando sobre isso. Transição planetária, o evento, que muitos estão associando aí com a data limite. Mas também são coisas que não tem nada a ver, tá, gente? Eu já encerrei aqui esse assunto da data limite e não tenho nada mais para falar sobre ele, mas geralmente fazem essa associação com transição planetária e o evento. E eu quero diferenciar eles aqui, para que não exista mais confusão. E para que a data limite não se torne mais uma coisa ridicularizada. A transição planetária fala da transição do planeta Terra da terceira dimensão, que é a dimensão que a gente vive, basicamente, o mundo material que a gente vive atualmente, para a quarta ou quinta dimensão. Essa transição planetária, dizem por aí que ela já está acontecendo, ela já teve seu início, ela não acontece a partir de uma data específica, ou seja, ela não tem nada a ver com a data limite. Na verdade, a transição planetária é a mudança da consciência coletiva de todos os habitantes da Terra. Sabe, o fim dos conflitos, a compreensão de que somos todos um, a saída da Matrix. E quando isso ocorrer, o que pode levar ainda alguns séculos, a Terra como um todo vai passar a vibrar em uma outra dimensão. Porque o planeta, ele também tem uma consciência. A Terra é consciente, mas essa consciência está ligada com os seres conscientes que nela vivem, ou seja, nós, humanos. Tá aí mais um exemplo de que somos todos um, ou estamos todos ligados. O ser humano ainda mata seu próprio semelhante, usa e abusa dos outros, e maltrata animais por puro prazer, ou seja, vive dividido. Isso é algo que está mudando gradualmente. Em resumo, isso que é a transição planetária. Como o próprio nome diz, a transição do planeta de uma dimensão para outra. Que pode ser até que se conecte de alguma forma com a data limite. Mas não se tratam da mesma coisa. E por fim a gente tem aqui o chamado evento. O evento, dizem, é aquilo que vai acontecer após a transição planetária. Basicamente, com a consciência coletiva já numa dimensão mais elevada, com a vibração mais alta e com muita luz, aqueles seres mais primitivos não vão suportar essa energia. Sabe, aqueles que usam os outros, dá pra gente usar como exemplo aqui os donos do mundo, que eu vivo falando também no canal. Sabe, pessoas que se aproveitam da fé das outras, até mesmo seres não humanos, como os reptilianos que vivem aqui. Esses seres vão ser punidos e reiniciados, entre aspas, ou seja, terão sua essência removida, sua alma, e serão condenados a viver em planetas mais primitivos, condizentes com a sua energia vibratória baixa. Até que evoluam e voltem para a luz.
Essa coisa de evento, eu acredito que quem começou a divulgar na internet deu toda uma romantizada e distorceu. E fez parecer com que, após esse evento, o mundo vai ser igual aqueles panfletos das testemunhas de Jeová, sabe? Eu andei lendo bastante sobre, dei uma boa filtrada nesse papo de evento, e acho sim totalmente possível de acontecer. Ainda mais porque leva em conta a transição planetária, ou seja, a elevação da vibração e da consciência. Mas eu acho que não vai acontecer de uma forma assim tão romantizada, não. E se acontecer, vai acontecer provavelmente daqui a muito tempo. Centenas, talvez até milhares de anos. Mas essa é uma opinião minha, que fique claro. Mas é isso, a data limite não fala sobre fim do mundo ou contato. Fala sobre evolução. O que é bem óbvio, né? Nem precisaria da data limite para dizer que o ser humano vai começar a evoluir tecnologicamente e espiritualmente. Isso é algo que sempre aconteceu. Mas parece que a partir de agora vai ser mais acentuado, né? Mais rápido. E, como eu disse também, transição planetária é uma coisa, evento é outra coisa, e a data limite é outra coisa, embora tenha muita gente associando. Bom, eu espero com esse vídeo ter colocado um ponto final nessa questão e não ter que voltar mais nesse assunto. Mas infelizmente a desinformação é algo que sempre existe. Então eu peço, gentilmente, para que compartilhem esse vídeo, que foi feito com tanto carinho, aí nos grupos de espiritualidade, no Facebook, no WhatsApp. Mandem aí para os amigos, familiares, pessoas que se interessem por esses assuntos e ajudem a acabar com a desinformação. E também com o medo, né? Tem muita gente que fica em pânico, com medo, histeria por causa disso. Então você compartilhando o vídeo vai estar ajudando. Gratidão. Este mundo não se resume às coisas visíveis. O mundo onde vivemos é um mundo místico. Apesar de invisível, o mundo espiritual existe. Os deuses, anjos e demônios e muitos seres de outros planetas vieram de longe para viver na Terra conosco. Nosso mundo é composto por todos esses elementos e nós precisamos entender isso. E eis a verdade. A verdade. Nós, seres humanos, somos companheiros de alma que reencarnam repetidas vezes em diferentes épocas e locais. E por que as pessoas se odeiam? Por que não conseguem superar as diferenças étnicas e se amar? Conflitos travados entre diferentes nacionalidades e religiões podem significar que vocês estão lutando contra amigos, familiares ou nações que amaram muito nas encarnações passadas. Por que lutarem contra as pessoas que deveriam se amar? As pessoas são todas igualmente valiosas. E sabem por quê? Todos nós, seres humanos, somos seres preciosos, porque somos todos filhos de Deus. Esta é a origem da democracia. Neste mundo místico criado por Deus, os seres humanos, filhos de Deus, adquirem experiências, aprendem, crescem e fortalecem o brilho da alma. Esta é a alegria e a verdadeira felicidade. O planeta onde vivemos é um local de aprimoramento espiritual maravilhoso. É o magnífico planeta do amor aberto aos terráqueos e ao universo. A fé é acreditar no amor de Deus, que nutre e protege este planeta. Este mundo é uno, o universo também. A fé no amor jamais será extinta. Quando for vitoriosa, a fé na paz mundial
na verdadeira democracia e na prosperidade. A Terra iniciará uma nova era. Creiam em mim. Tenham um coração puro, de amor e tolerância. É o pré-requisito para se viver na nova era, como verdadeiros terráqueos. Então ouçam-me com muita atenção. A todos os seres que vivem na Terra, planeta do amor, vamos nos despertar agora para a consciência de um verdadeiro terráqueo. O perigo na Terra foi afastado. Obedeçam ao Tratado Intergaláctico. Vocês interferiram primeiro na civilização da Terra. Segundo o tratado, a intervenção é permitida quando os habitantes de um planeta tentarem destruir a sua própria civilização. Não estou certo? Os seres humanos da Terra iniciaram os seus passos rumo ao novo futuro por livre e espontânea vontade. É uma boa nova para o universo.